Você deve ter ficado curioso com o título desse vídeo, pois eu quero te dizer que é possível acelerar a forma como você desenvolve a sua redação. Então eu vou desacelerar, porque eu estou falando muito rápido, mas eu sei que você vai aprender o que precisa para melhorar. Fique aqui comigo até o final. Você sabia que nós... Claro que você sabia. Não preciso perguntar se você sabia. Você sabe que nós falamos muito mais rápido do que escrevemos. E nós falamos, ouvimos as pessoas falando e muito mais rápido do que nós lemos. Isso é habitual. E nós primeiro aprendemos ouvindo e falando. Ao longo da nossa trajetória, desde a infância, nós ouvimos, falamos e quando estávamos ainda numa idade pré-escolar, em que nós não líamos nem escrevíamos, nós já argumentávamos, nós negociávamos situações de compra de brinquedos, nós negociávamos no supermercado a compra daquele chocolate saboroso, não é mesmo? Então, certamente você, desde a infância, desenvolveu a sua capacidade de argumentar e discutir mesmo antes da escrita. Eu quero te dar uma dica que muitos colegas meus já utilizaram até mesmo no desenvolvimento de textos muito mais complexos, como dissertações de mestrado, como tese de doutorado. Porque, na verdade, o que você precisa entender é que o desenvolvimento intelectual para redação, o desenvolvimento intelectual para produzir uma boa redação, depende de como você raciocina e articula as informações na sua mente. Então, primeiro você cria o discurso, primeiro você cria o diálogo na sua mente e depois você traduz esse diálogo com as palavras. Portanto, redação não é um ato mecânico, é um ato intelectual. É uma ação que pressupõe o acionamento de várias competências que você tem. Então, como é que você pode acelerar o desenvolvimento da sua redação? Nesse dia a dia tão corrido que nós temos, será que nós lemos mais ou nós vemos mais vídeos? Se todo esse conteúdo que eu estou passando para você estivesse escrito numa página, você estaria lendo ou você, tendo a escolha, preferiria, como está fazendo agora, assistir ao vídeo e receber logo as informações. Lembre-se, quando eu leio uma lauda de texto digitado em fonte Times tamanho 12, eu levo 5 minutos para ler. Mas o que eu falo em 5 minutos, pode gerar muitas laudas escritas. Por quê? Porque nós falamos normalmente em torno de 6 vezes mais rápido do que escrevemos. Então, como é que você vai potencializar o desenvolvimento da sua redação? Reunindo todas essas informações, eu diria, em primeiro lugar, procure ler uma proposta de redação e com o seu aparelho celular, que você pode utilizar baixando um aplicativo de gravação de áudio, você vai acionar o aplicativo e você vai começar a gravar o seu discurso, o seu diálogo sobre aquele tema. Você pode gravar, por exemplo, planejamento. Você pode gravar, bom, a minha tese sobre esse tema é, e você declara a sua tese. A partir daí você transforma essa tese em pergunta e encontra os argumentos. E depois você tem aí uma estrutura pronta. E depois de pensar, você pode dizer, agora eu vou dizer de maneira bem espontânea e natural qual seria o meu discurso, o meu diálogo sobre esse texto. E você passa a discursar, você faz um texto, grava aí 5 minutos, 3 minutos de texto, procurando separar na sua mente o texto em introdução, desenvolvimento com 2 parágrafos, conclusão, e depois você ouve. Aqui vem a chave. Você não vai apenas gravar, você vai ouvir. E ao ouvir, você vai buscar reconhecer pensamentos desencontrados. Você vai procurar reconhecer pensamentos que não se articulam bem, pensamentos que não estão colaborando para a defesa do ponto de vista ou para a defesa da tese. Quando você fizer a crítica desse áudio, você vai perceber se você está pensando de maneira lógica, ordenada, organizada, ou se você está pensando de maneira muito dispersa, desarticulada. E isso vai te ajudar a melhorar muito a sua redação. Por quê? Justamente porque se você não tem pensamentos organizados que você consegue produzir em forma de discurso oral, quando você tentar produzir esse mesmo discurso na escrita, ele vai ser muito mais trabalhoso. Por quê?
porque o seu modo de pensar ainda não está ordenado o suficiente para que você simplesmente traduza o que você pensa para o papel. Então, minha recomendação para você é: grave o áudio, ouça, transcreva, se possível. Isso é um exercício. Você quer uma nota acima da média do Enem ou não? Você quer uma nota 1000 ou não? Você quer uma nota 1000 ou não? Se você deseja realmente potencializar, este pode ser um exercício fundamental. Depois de você gravar, você vai transcrever e vai verificar quanto tempo, com o seu modo natural de falar, quanto tempo de áudio origina um texto de 30 linhas. E você vai então procurar dosar isso. Se a cada 3 dias você produzir um texto, fizer a sua análise e depois dessa análise feita você recorrigir, aos poucos você vai perceber que haverá menos coisas para corrigir de acordo com a sua articulação dos argumentos. Isso é fundamental num texto. A organização das ideias é fundamental. Então, quando eu digo que você vai fazer a crítica do seu próprio texto, você vai verificar se está encontrando os melhores argumentos e se você está realmente articulando esses argumentos de maneira a defender sua tese. Como você fala 6 vezes mais rápido do que escreve, o ato de escrever será meramente depois o ato de redigir uma redação, transcrever o que já está ordenado na sua mente. Eu faço isso muitas vezes. Quando eu dou aula de redação, eu geralmente faço exemplos no quadro e esses exemplos eu vou fazendo automaticamente e peço aos alunos que ouçam. Às vezes, quando eu falo de um texto descritivo, por exemplo, eu peço que eles fechem os olhos e procurem imaginar a cena enquanto eu faço a descrição. Uma descrição espontânea. Isso tem 2 fatores. Primeiro, transferir para o meu aluno esse hábito de fazer com a mente mesmo todo o trabalho pesado da produção e depois fazer apenas a transcrição. E segundo, é que eu também vou desenvolvendo cada vez mais essa habilidade. E lembre-se, a habilidade se desenvolve. Portanto, se hoje você encontra alguma dificuldade, com o treino, com a repetição, com a prática, você vai encontrar menos dificuldade e vai conseguir fazer um texto muito mais rápido. Então, esse vídeo não é sobre escrever 6 vezes mais rápido, mas é sobre desenvolver redação 6 vezes mais rápido. Porque se você grava os seus áudios e vai fazendo sua crítica, eu gostaria de dizer, o passo de transcrever pode ser feito apenas com alguns textos. Mas o passo de falar ao aparelho, ao dispositivo, gravar o seu texto, depois ouvi-lo, fazendo a crítica do seu modo de pensar e de articular as informações, pode ser diário. Se você grava um áudio de 5 minutos por dia, ou ouve outros 5, 10 minutos, você tem 15 minutos, 10, 15, 20 minutos por dia de preparação para o desenvolvimento das competências necessárias para fazer uma boa redação. Então, essa é a dica de hoje, é fundamental, é um treino, pode ser que dê um pouco mais de trabalho no início, mas eu tenho certeza que dará um resultado extraordinário. Para fechar, eu gostaria de lembrar a vocês que isso tem muita similaridade, por exemplo, com o xadrez. Eu jogo xadrez há muitos anos e amo esse esporte intelectual. E uma das coisas fundamentais no xadrez é, só se toca uma peça quando se sabe o que fazer com ela. Só se toca uma peça quando se sabe o que fazer com ela. Xadrez não é um jogo que se joga com as mãos, você joga com a mente. Então você pensa, olha a realidade, faz toda uma análise conjuntural, toma uma decisão e depois da decisão tomada você age. Então esse modo de operar é o que eu quero que você traga para a sua redação e eu tenho certeza que o resultado será extraordinário. Comente aqui embaixo desse vídeo, deixe seus comentários, faça sua crítica, traga as informações que você acredita que sejam importantes, me dê feedback, eu quero saber se você está gostando, se não está gostando, se isso tem te ajudado ou não e aproveite, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, faça com que essa informação chegue a mais pessoas. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.